Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. A 1xBet que é uma empresa muito séria, uma empresa que paga bem, paga rápido. Você vai ganhar o seu dinheiro apostando, ganhando e eles vão pagar certinho. A 1xBet é uma empresa que tem parceria aí com grandes clubes, com campeonatos pelo mundo. E como é que você faz? Primeiro comentário tem um link, você entra lá, faz o seu cadastro e aí você pode apostar. E você usa a palavra AV+, para dobrar a aposta. Você dobrando a aposta, aí você pode gastar com segurança. Tem 50 pratas, coloca AV+, que vai virar 100 pratas. E aí você vê lá o azarão, você vê o favorito e consegue ganhar um dinheiro. Sim, para se divertir. Não é coisa de subsistência, não é para viver. É apenas para se divertir. E a 1xBet, ela colabora muito com você. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. E eu quero dar um recado também da GoCase para você. Você conhece a GoCase? Olha aqui, ó, as capinhas para o seu celular. Produto oficial do Vasco da Gama. Eu tenho aqui 3. Estou recebendo mais. Aliás, eu vou receber uma especial que eu quero mostrar para vocês depois. Olha, você pode, através de um link que tem aqui na descrição desse vídeo, entrar direto na página da GoCase com vários tipos de sugestões. Camisas do Vasco, camisas que o time usa, camisas de goleiro, com nomes, com números. Essa aqui, por exemplo, eu customizei, ó, coloquei aqui o meu nome, as minhas iniciais. Você pode fazer a mesma coisa, é bem legal. E você usa o cupom GOLVascaínos, que também aqui nesse link você tem acesso, e você tem 5% de desconto. E além disso tem a promoção, você compra 4 e leva 2 gratuitamente. Você dá uma enfeitada no seu celular, é um celular... Ontem caiu meu celular no chão, bateu com a capa, cara, absolutamente nada, sabe? Protegeu legal. A GoCase que faz um trabalho muito bacana. Fora a onda, né? De botar umas capas bonitas dessa no seu celular. Grande abraço ao Otton, galera da GoCase. Eu admito que nesses últimos dias, nesses últimos momentos aí, a gente tem sido muito duro, porque é necessário que a gente dê a real ao torcedor do Vasco. Mas hoje eu queria falar de um assunto um pouco mais leve, um pouco mais light, que me dá a esperança de que o Vasco falido, o Vasco em dificuldade, é um Vasco que pode ter solução por conta também do amor. Primeiro, o amor do seu torcedor, o amor daquele que sustenta essa paixão, que lota os estádios, que vai a qualquer lugar no Brasil acompanhar esse time. É uma paixão incrível de um clube que está num buraco aí há muito tempo e o seu torcedor a cada dia demonstra mais amor, mais paixão, mais devoção, mais fidelidade. Mas tem me chamado a atenção como ainda o Vasco atrai jogadores e como isso faz com que os atletas, apesar da dificuldade de saberem que o Vasco é um clube que passa dificuldades financeiras, passa problemas financeiros, ainda é uma grande vitrine, ainda é um local em que reverbere aquilo que você faz. A gente vê Anderson Conceição, zagueiro que já rodou muito, que vem para o Vasco aos 32 anos e se emociona na sua apresentação, falando da mãe, lembrando São Januário, quando treinava e ficava à noite na arquibancada, olhando para o campo e dizia, um dia ainda vou brilhar ali. Emoção que sente o Yuri Lara, que estava na arquibancada, vendo jogos, por exemplo, da Copa do Brasil em 2011, e teve a oportunidade de ver Diego Souza, Dedé, Felipe, aquele time que foi campeão da Copa do Brasil. E ontem eu tive mais uma oportunidade que me chamou muita atenção, do menino Paulo Vitor. A gente tem que discutir algumas coisas que são fundamentais. Os jogadores que chegam para o Vasco, eles não são culpados de virem para o Vasco. É o Vasco que os procura, é o Vasco que os quer. E diante da dificuldade financeira que o Vasco tem, nem sempre é o jogador dos nossos sonhos.
Mas às vezes até o jogador dos nossos sonhos não é o jogador do seu sonho. Não dá para agradar todo mundo. O Vasco tem passado por dificuldades muito grandes e eu tenho feito um exercício de memória para entender qual nos últimos anos foi um jogador assim que, poxa, esse cara eu queria aqui. Eu me lembrei do Luiz Fabiano, que chegou lá no aeroporto, recepcionado pelo torcedor, e não foi bem, machucou-se demais, mas foi uma contratação pesada, né? E de lá para cá, nada mais assim que tenha entusiasmado o torcedor, muito pelo contrário. Eu me lembro que em 2019 o Vasco contratou Valdívia, contratou Marquinhos, contratou, enfim, jogadores que não somavam muito, sabe? Não tinham assim, Richard, jogadores que eram jogadores também, como o torcedor mais irritado hoje diz, refugos. E aí foram passando, talvez o Castan e o Maxi Lopes tenham sido jogadores mais pesados, que trouxeram um pouco mais de peso. Como foi aquele time de 2011, que o Alexandre e o Diego Souza eram jogadores reservas nos seus clubes e vieram para dar um peso. O Éder Luiz não tinha dado certo no Benfica, e aí você mescla com o Dedé, que veio do Volta Redonda, o Ramon, que tinha ido para o Inter e voltado para o Vasco, aliás, uma trajetória muito semelhante a desse menino Paulo Vitor, que o Vasco contratou, e às vezes da Liga, mas o Vasco tem sido muito pouco protagonista em relação a contratar grandes jogadores, a dar alegrias ao seu torcedor. Olha, eu ouso dizer que o último grande jogador que o Vasco trouxe, e que foi escolha dele, está hoje no clube, que é o Alex Teixeira, que é um jogador reconhecido, um jogador que teve condição de jogar 12 anos em alto nível, na Ásia e na Europa, e que volta para o Vasco com uma expectativa de poder jogar bem. Primeiro jogo contra a Chapecoense, nitidamente fora de ritmo, claro que sente. Mas talvez tenha sido o jogador assim mais emblemático. E olha que a gente está falando de muito tempo. Eu fui lá em 2011, passei e não me lembro de jogadores de 2012 para cá que tenham sido emblemáticos. O Juninho voltou em 2012, mas encerrou a carreira um ano depois, em 2013. Já estava em final de carreira. Outros jogadores, não. O Nenê veio para o Vasco, talvez tenha sido o último grande protagonista, mas o Vasco tem tido muitos problemas em relação a formatar equipes e a contratar jogadores. Jogadores que se identifiquem com o clube, fundamentalmente. A gente tem contratado muito jogador por conta da dificuldade financeira. O torcedor não acredita. Claro que não acredita. Alguns dão muito certo. Para quem não lembra, o Dedé ia ser mandado embora do Vasco. Depois da Copa de 2010, ele teve um treino que ele deu uma pancada no Carlos Alberto, que era o jogador mais importante do Vasco, e ali se pensou em mandar embora. O Paulo César Guzmán, que era o treinador, disse, não, vamos segurar. O Guzmán disse, não, vamos ficar com ele. E acabou que deu certo. O Dedé virou quem virou. Mas se a gente for pensar, o Vasco não tem tido protagonismo nessa questão de contratar jogadores, de buscar jogadores, por conta disso. Conta de questão financeira. E aí a gente tem uma janela do meio do ano, que lá em abril, quando começou o Campeonato Brasileiro, se tinha aquela preocupação de como é que a gente vai chegar até lá, esse time, porque o Carioca não foi bom, o time não ganhou nenhum clássico, foi eliminado pela Juazeirense na Copa do Brasil, e é claro, a desconfiança era muito grande. Será que esse time vai jogar bola? Será que a gente vai ter um time competitivo para jogar? E o Vasco fez uma campanha com o Zé Ricardo muito boa, consolidada pelo Emílio Faro, num primeiro turno que poderia ter sido melhor, porque o Maurício Souza não foi bem, mas o Vasco hoje briga, está na segunda colocação do campeonato. Então a gente teve tranquilidade, e talvez tenha atenuado um pouco mais a questão da janela, porque a preocupação era: aprova logo a SAF, coloca 777, bota 120 milhões e contrata jogadores para dar um corpo a esse time. Pois bem, a 777 não entrou, ainda está em discussão, tudo judicializado, tudo atrasado. O Vasco não vai aproveitar a janela e, além disso, tem aí dificuldades em continuar contratando. Porém,
o time deu resultado, o time conseguiu dar uma tranquilidade. Não há ninguém desesperado pensando, meu Deus, a gente precisa contratar mais uns 10 porque o nosso time é horroroso. Não, hoje pontualmente o Vasco contrata um lateral direito, um jogador desconhecido, como esse Matheus Ribeiro, que eu não conheço. As informações não são das melhores, mas está chegando, referendado, vamos ver jogar, porque o Gabriel Dias vai ser operado. Na lateral esquerda traz-se o Paulo Vitor, porque o Riquelme também vai ser operado, então urgência. E na frente as necessidades. O Vasco busca atacantes desde o Campeonato Carioca. Trouxe o Eric, trouxe o Zé Santos, artilheiros respectivamente de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nenhum deles deu certo. O Eric um pouquinho a mais, mas nada demais. E aí você, ao invés de pensar num jogador de Série C, Série D para reforçar o Vasco, você traz jogadores aí. Centroavante do Atlético Mineiro, eu acho o Fábio Gomes, pelo menos se ele jogar o que jogava no Oeste, um excelente reforço. Jogador fazedor de gol, chato, grande, enjoado. Acho um ótimo reforço. Sim, acho jogador ótimo. Tem 2 jogadores de lado de campo. O Bruno Tubarão, que jogando no Bragantino, jogou boas partidas, fez boas atuações. O Gustavo Maia, não o conheço, realmente não o conheço. E você tem esses 5 jogadores somados ao Alex Teixeira como 6 atletas, que diante da dificuldade de um clube que não é SAF ainda, porque eu já falei isso aqui, os norte-americanos não vão botar dinheiro, longe de botar dinheiro em algo que mais do que nunca eles estão vendo que tem que ser pipi no xixi, porque se deixar uma brecha, tem gente que entra. E aí como é que faz? Vai entrar como empréstimo ou vou entrar já como aporte? Eles têm que ter essa segurança. E volto a dizer, eu concordo plenamente com eles. Apesar de doer, não poder, por exemplo, a SAF ser aprovada domingo, segunda-feira já ter os trâmites, a empresa ser aberta em 10 dias, mas segunda-feira já ter a segurança de que vão embora. Não vai ter essa segurança, porque o Vasco é um clube muito complicado. Muito complicado. Quem ouviu ontem o News à noite, eu botei o Guilherme Pio da Rádio Itatiaia falando do trâmite do Cruzeiro. E botei o Sérgio Santana do Lance do Rio falando do trâmite do Botafogo. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Mais paz, mais ajuste, mais conversa, de uma maneira menos bélica. As SAFs foram instituídas, o Cruzeiro até antes do jamegão final. O Botafogo também não demorou muito. Mas o Vasco é diferente. E muito diferente. Mas eu estou falando isso porque a gente faz muita crítica, e você, principalmente torcedor, faz muita crítica a jogador que não se conhece, a jogador que não vale. Como eu falei, o Fábio Gomes eu conheço, eu acho um excelente jogador. Como eu acho o Paulo Vitor um ótimo investimento, jogador de 21 anos de idade, que por conta de uma expulsão num Grenal acabou não tendo mais clima para continuar no Inter, mas é muito bom jogador. Você tem o Bruno Tubarão, que é um ótimo atacante, já vi jogar, lado de campo, insinuante, chato. Pode não dar certo no Vasco, mas é um jogador interessante. Como disse o Gustavo, eu não conheço. E o Matheus, tampouco. Mas, se esses jogadores estão vindo, é porque o Vasco só pode contratá-los. A 777 não estando dentro, não vai avalizar absolutamente nada disso. Mas onde é que eu quero chegar? É que eu acho que, de alguma forma, a gente também tem que valorizar, como eu falei do Anderson Conceição, do Yuri Lara, um jogador como, por exemplo, o Paulo Vitor, que ontem deu uma entrevista linda, cara, linda ao lado do pai, o Carlos, que estava ali emocionado, feliz, levou o filho à final de 2009 da Série B, gol do Alex Teixeira, e 12 anos depois o filho está jogando com o Alex Teixeira no Vasco. Como é o destino, né? Como são as coisas. E você vê que há espaço para amor, há espaço sim para gostar do Vasco. Paulo Vitor, torcedor desde pequeno, como o próprio Thiago Rodrigues, que disse, cara, se eu não era Vasco, agora eu sou. Vocês veem o Guarim tatuando na pele o Vasco. Então, o Vasco é um clube que faz você se apaixonar. Você gosta do Vasco, pela história do Vasco, pela dificuldade que o Vasco passa. Isso faz você se identificar demais com as pessoas, porque a vida é assim. É difícil, é complicada, não é fácil. Você tem que passar muitos obstáculos. Eu ainda acredito nisso. Em amor, sim, em amadorismo. Quando você não pensa somente no dinheiro, e não é errado se você pensar. Acho que o atleta
tem carreira curta, é cobrado de forma cada dia mais dura, e ele precisa sim ganhar o dinheiro, ter recompensa por tudo que ele passa. Então eu acho que ainda há espaço para amor, para amadorismo, para jogadores que não têm vergonha, mesmo Paulo Vitor aos 21 anos, de dizer: eu sou Vasco. Porque vai chegar num outro clube, um dia que ele for, alguém vai dizer a ele: mas você é Vasco, porque assim nós somos. Você assumir, ou você falar bem, ou você dizer que fulano, mesmo de um adversário, é um cara brilhante, isso traz muito problema. É a mesma coisa do Roberto Dinamite elogiar o Zico, elogiar o Júnior, que foram craques do rival, mas são amigos dele, não são inimigos, são adversários, foram adversários. Então eu acho que o amor, a gente precisa valorizar isso, porque hoje a gente tem um Thiago Rodrigues, que se não é virou, um Anderson Conceição Vasco, um Paulo Vitor Vasco, um Yuri Lara Vasco, um Nenê, que com certeza tem um carinho gigantesco, porque o Vasco foi o clube no Brasil que mais abriu porta para ele. Você tem um Alex Teixeira, você tem um time de torcedores do Vasco. E acho que isso precisa ser valorizado e precisa ser levado em consideração numa futura gestão. Jogador identificado com o clube, jogador que conheça os meandros do clube, jogador que goste do clube, jogador que se emocione com o clube. E acho que isso é muito importante, inclusive sendo passado para a base, para que a base possa cada dia gostar mais, ter envolvimento com o clube. Eu vou estar hoje de manhã em São Januário, daqui a pouco, para ver o jogo Vasco e Fluminense, decisão do Sub-20, e sei que ali tem muitos meninos que querem ficar no Vasco, que ficam felizes com a vitória, que comemoram por ser Vasco. Então eu acho que tudo isso ainda prova que há espaço para que as coisas possam melhorar. Apesar de tanta amargura, tanta dificuldade no Vasco, de tanto ódio espalhado, de tantas opiniões vazias, o Vasco tem solução. Primeiro, pelo amor das pessoas, de funcionários que às vezes demoram a receber, mas vão ao treino, de jogadores que, se não criam-se no clube, vêm de fora e se apaixonam da mesma forma. Você tem histórias emblemáticas, maravilhosas, como, por exemplo, de Vavá e Juninho Pernambucano, que são pernambucanos, Vavá já falecido, que se identificaram com o Vasco, não deixando as tradições do nome, mas se identificando com o Vasco. Você vê um capixaba como o Giovani chegar aqui e amar o Vasco tanto. Hernani Banana tinha saído da Cruzada São Sebastião, casa do rival, foi para o Vasco e é apaixonado pelo Vasco. Leandro Amaral, que veio da Portuguesa de São Paulo, nenhuma relação com o Vasco, diz abertamente, tornou-se Vasco. O Wagner, lateral meia, deu-nos uma entrevista emocionado, porque Roberto Dinamite estava ali, ele falou: eu sou apaixonado por esse clube, porque esse clube me deu absolutamente tudo. E olha que ele jogou no São Paulo, ele jogou no Santos, mas me deu um amor pelo futebol enorme. Porque assim é o nosso clube, que merecia que as pessoas fora de campo também se amassem, ou amassem o Vasco. Coisa que a cada dia eu tenho mais certeza de que não fazem. Não fazem. Mas ainda há espaço para crianças, jovens, adolescentes. A torcida do Vasco jovem é a que mais cresceu no Brasil. Prova de que o clube, apesar de todas as dificuldades, vem forjando o caráter de toda essa gente, vem botando essa gente à prova por todas as áreas sociais, por todas as maneiras que o Vasco abraça o mundo. Então você tem na juventude um caminho muito legal. Você tem no ex-jogador também um amor muito grande. E você tem no atleta atual uma geração que está sendo também forjada nisso, na dificuldade, na pancada. E que com certeza, e a gente vê aí tantos que participam, tantos que mandam mensagem, tantos que fazem questão. Felipe Coutinho volta e meia faz vídeo, Luan normalmente faz vídeo, o próprio Paulinho faz vídeo, jogadores que estão sempre mandando mensagens, participando das ações do Vasco. E acho que isso é muito legal e me traz uma esperança, porque na janela a gente já não vai ter mais nenhum jogador, mas eu acho que esse time precisa ser carregado nas costas, porque é um time correto,
é um time honesto, é um time que tem torcedores do Vasco ali dentro, que sentem nas derrotas e que querem brilhar nas vitórias, dar essa alegria no final do ano para o torcedor cruzmaltino, que, é claro, espera a SAF para ter ventos bons, para ver jogadores novos sendo contratados, e os serão, mas para agora não, muito mais para o final do ano. E acho que esse grupo que nós temos, a gente precisa botar no colo. Faltam 17 jogos, gente. Está muito próximo o sonho do Vasco voltar à Série A. É o Vasco conseguir aí 8 vitórias. Não é difícil. Dá para conseguir, dá para conquistar. Dá para chegar lá em cima aos 63, 64 pontos e ficar garantido nessa briga. Então, eu vejo que, apesar de todas as brigas, de todos os problemas, ainda há amor no Vasco. Ainda há espaço para esse amadorismo tão gostoso, tão bacana, de se torcer pelo que você viu, de se torcer pelo clube que você se identificou. E mesmo que você tenha vindo de um outro, o Vasco te abraçou. Eu acho que o Vasco tem esse diferencial. Tem esse lado mãe de abraçar, de estar junto. Então eu vejo o Paulo Vitor se emocionando junto com o pai. Por certo, outros jogadores também, como o Fábio Gomes, que eu soube, que assim que recebeu a possibilidade, disse, eu quero chegar amanhã aí. O Bruno Tubarão conversou comigo anteontem e disse a primeira coisa, cara, aceitei pelo desafio do tamanho do Vasco, a grandeza da sua torcida. A gente tem essa fama. E a gente precisa continuar nutrindo essa fama. Esperando que semana que vem, quem sabe, com novos ares, com novas esperanças, novas expectativas, esses jogadores, junto com o Ignaldo, junto com o Marlon Gomes, esses meninos Andrei, Figueiredo, Peck, que têm lutado tanto, têm brigado tanto, alguns erram, outros menos, mas todos têm amor pelo Vasco. E o amor constrói. O amor jamais irá destruir. E a gente espera que possa construir um bom futuro, um belo futuro, mantendo a chama acesa para todos esses jogadores, para todos esses que citei e para você, torcedor. Olha, é duro tudo que a gente tem passado. É muito duro. É um sinal de resiliência, é um sinal de paciência, mas eu acredito que vai passar. Eu acredito que a gente vai voltar a ser protagonista, que a gente consiga dar alegria a esse torcedor, que o Vasco possa ser esse caminho para esse torcedor. Amem mais, odeiem, zero. Ninguém merece o nosso ódio. A gente precisa amar. Já falei aqui, bateu num lado, dá outra. Isso vai resolver muitos dos seus problemas. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, no canal Atenção Vascaínos. E eu estou à noite no AV News, lá no AV, trazendo mais informações dessa quinta-feira do Vasco. Tchau, turma.